Seja bem-vindo à Crítica Comunista, eu sou Pedro e hoje você vai ter acesso ao segundo vídeo da série teórica O Estado e a Revolução, com o capítulo 1 de livro de Lenin, As Classes Sociais e o Estado. Você se considera um revolucionário? Quer receber mastigadinho o que Marx e Engels disseram sobre a questão do Estado? Então você tem que ler O Estado e a Revolução. Não seja, sem saber, um agente da ideologia dominante, leia O Estado e a Revolução! Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos, ative os sininhos das notificações, segue lá no Instagram também e ajude o algoritmo a levar os ventos da revolução permanente para cada vez mais gente. Eu vou comentar uma coisa em off com vocês. Me contaram que tem muita gente que se diz comunista, que defende o Estado democrático de direito, melhores equipamentos para a polícia, serviços sociais como função do Estado. Mas essa confusão acabou. E acabou hoje. Bem, pelo menos para você que leu O Estado e a Revolução ou está tendo acesso a esses vídeos. Lenin começa esse capítulo dizendo que sempre que um grande revolucionário morre, o nome desse revolucionário se transforma em alguma coisa inofensiva, um grande ídolo. Inclusive isso vai acontecer com ele depois da sua morte. Mas no caso ele está falando de Marx e de Engels, da sua teoria sobre o Estado. Então ele se transforma em um ídolo, como um certo consolo para as classes oprimidas e ao mesmo tempo se falsifica a teoria desse grande revolucionário para tentar domesticá-la, ou como ele próprio usa a palavra, castrá-la em seu cerne, em seu ser revolucionário. Mas o que é, afinal, esse tal de Estado? O Estado é fruto de uma fase do desenvolvimento da humanidade. Essa fase, ela se constitui quando diferentes grupos sociais começam a entrar em conflito, e esse conflito ele se torna tão indissolúvel que é preciso surgir uma entidade que seja acima desse conflito para que os grupos eles não dissolvam a própria sociedade. Portanto, o Estado nasce como uma força dominada pela classe economicamente mais forte, mas que serve para preservar intacta a dominação de uma classe sobre outra. Esse Estado, ao contrário do que muitos acham, não é um órgão de conciliação entre classes, pelo contrário, ele surge exatamente porque é impossível conciliar as classes. E aí nasce o Estado para manter essa sociedade operante e funcionando. Portanto, o Estado é uma ditadura, é sempre uma ditadura de uma classe sobre outra. Então, quando você ouvir o dolinho socialista falando que é preciso um Estado do povo, democrático, que garante os direitos de todos, você vai lá e mostra o Estado e a Revolução, o que você aprendeu lendo, porque esse mito precisa acabar. Os direitos sociais eles foram arrancados na força da mobilização popular, não foram nenhuma concessão do legislativo ou resultado dos populares que votaram em candidatos socialistas e aí as reformas foram aprovadas, nada disso. Se um dia um candidato comunista ou socialista esteve ou está no parlamento, é porque houve uma luta de classes muito intensa que possibilitou que eles estivessem lá. Porque, em regra, o Estado é o Estado da classe economicamente mais forte. Apenas em alguns períodos muito especiais há um equilíbrio e o Estado funciona como árbitro, mas isso é exceção, não é a regra. Então eu vou ler com você um trecho. Para Marx, o Estado é um órgão de dominação de classe, um órgão de submissão de uma classe por outra. É a criação de uma ordem que legaliza e consolida essa submissão, amortecendo a colisão de classes. Para os políticos da pequena burguesia, ao contrário, a ordem é precisamente a conciliação de classes, e não a submissão de uma classe por outra. Atenuar a colisão significa conciliar, e não arrancar às classes oprimidas os meios e processos de luta contra os opressores e cuja derrocada elas aspiram. Foi exatamente isso que os bolcheviques fizeram em outubro de 17. Eles lideraram a classe trabalhadora para ajudar essa classe a arrancar da burguesia esse instrumento de opressão. Essa ideia do Estado como um instrumento de opressão, seja qual for o tipo de governo, inclusive o dos trabalhadores, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ela é muito importante, porque quebra o mito anticientífico, inclusive, de que o Estado é alguma coisa necessária porque se tornou demasiadamente complicada e aí agora a gente precisa de corpos de homens armados para controlar essa vida social. Isso não existe, isso aí é uma tentativa, inclusive científica, quando falam de natureza humana maléfica, darwinismo social,
para justificar a continuidade e a existência de um Estado burguês. A verdade é que se as classes sociais fossem armadas, ou seja, tanto o trabalhador, a pequena burguesia, a burguesia fosse armada e não o Estado tivesse seu próprio corpo de homens armados que mobilizasse a força, essa sociedade ia se confrontar, necessariamente ia acontecer uma guerra civil. Então, para Lenin, assim como para Engels, o Estado é um corpo de homens armados que dispõe de instrumentos materiais como armas, prisões, entre outras coisas. Então, o Estado, naquela época, ele ainda não tinha vivido o que hoje a gente conhece como as conquistas do pós-guerra, como os serviços públicos de saúde, assistência social, educação pública universal. Nada disso fazia sentido. Mas, novamente, quero frisar aqui que se a gente tem esse tipo de coisa hoje, em alguns lugares mais, outros menos, é porque essas questões foram arrancadas, essas foram conquistas pela classe trabalhadora. Não foi nenhum presente dado pelo Estado ou pelas classes dominantes. Por isso que o Lenin fala de um tipo de Estado, né, homens armados, que cada vez mais tende a retornar. Porque conforme a classe trabalhadora acumula derrotas, a gente vai falar mais do porquê dessas derrotas em outros vídeos, mais esses serviços são desmontados e mais o Estado se aproxima desse destacamento de homens armados que dispõem de elementos materiais como prisões. Mas não é só pelo porrete que esse Estado se mantém. O que o Lenin chama de reinado dos grandes bancos significa para ele que foi desenvolvida uma arte muito requintada de corromper os funcionários públicos e de colocar os parlamentos, o judiciário, o Estado como um todo, como um aliado da Bolsa de Valores. É sobre a corrupção e sobre a aliança do governo com a Bolsa que existe esse tal reinado dos bancos e mais, a onipotência da riqueza. Hoje quem manda é o capital, são os detentores dos meios de produção que reproduzem esse capital. Mas essa riqueza toda, ela não se manteria de maneira espontânea. Novamente, o Estado ele é fruto do conflito, da impossibilidade de conciliar as classes. Então é preciso que essa classe dominante, essa classe que é detentora dos meios de produção que produzem capital, que ela crie uma crosta democrática para tentar convencer as classes oprimidas de que esse aparato de homens armados que dispõe de prisão, ele pode servir de alguma maneira ao povo. A República Democrática, hoje, né, aqui no Brasil, fala-se muito de Estado Democrático de Direito, é uma crosta que a classe dominante, que os capitalistas precisam para que o povo não se revolte contra esses detentores de toda a riqueza e logo também do poder político, porque a riqueza se transforma em poder político. Então o Estado ele tem que ir para o seu devido lugar, que é o museu. Mas como isso vai acontecer? Esse pode parecer estranho, né? Ora, os comunistas estão defendendo o fim do Estado, isso me parece anarcocapitalismo. Não, não tem nada a ver com isso. Quem é aniquilado numa revolução é o Estado burguês. Essa é a diferença crassa entre os marxistas e os anarquistas. A gente não aniquila o Estado de uma vez só, a gente precisa desse corpo de homens armados para oprimir a reação violenta que a burguesia vai organizar contra os trabalhadores. E sustentando esse corpo de homens armados, os meios de produção são expropriados para o Estado e esse Estado definha, porque não há mais a necessidade de oprimir uma classe por outra. Aí sim, nós chegamos ao comunismo. Eu agradeço você que assistiu o vídeo até aqui, até o final. Agora você já está cheio de argumentos contra o dolinho socialista que vem falar de Estado Democrático de Direito. Vamos encerrar o vídeo por hoje. Semana que vem tem mais a continuação do Estado da Revolução. Nós vamos para o capítulo 2. Espero você lá. Até a próxima.